Galerinha, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje, mais uma vez no nosso canal, a gente traz mais uma oportunidade de vocês aprenderem ainda mais sobre compreensão textual, tá? Galerinha do terceiro ao quinto ano. Então, como que nós temos que fazer para inferir o sentido de pontuação nos textos, né, galera? Primeiro, é necessário que vocês entendam o que é a pontuação que é colocada nos textos, né? Então, quando nós estamos conversando, quando nós estamos falando, nós usamos determinados tipos de entonação, determinadas ênfases em algumas expressões ou palavras, fazendo uma alteração de voz muitas vezes, né? Então, quando nós estamos escrevendo nossos textos, o que acontece? Nós não temos mais como fazer essas entonações. Então, elas passam a ser representadas por pontuação. Exclamação, interrogação, aspas, parêntese, ponto, a vírgula, tá? Elas servem para, na escrita, ir marcando toda essa entonação de voz que é feita quando nós falamos. E essa pontuação, ela está carregada do sentido do que o texto vem trazendo, tá? Então, se eu preciso fazer uma pergunta simples, eu vou trazer a interrogação, não é isso? Mas se eu preciso fazer uma ironia, o meu reforço de voz já é diferente quando eu faço uma ironia, por exemplo, com a interrogação, tá bom? Então, vejamos. Vamos trabalhar com algumas situações aqui. Então, sempre procurando entender o contexto do texto, né? Então, se você quer saber por que aquela pontuação ela foi utilizada, ela está servindo ou indicando o que naquele momento do texto, então é necessário que a gente procure entender o contexto do texto, né? Ele vai nos dizer bastante para que a gente possa fazer uma inferência de pontuação no texto, tá? Uma inferência de sentido de pontuação no texto. Então, esse texto diz o seguinte: agradecemos a Deus. Um turista viaja para um safari na África. Durante a excursão, na savana, se perde e acaba frente a frente com o leão feroz. Ao vê-lo avançando em sua direção, pede a Deus que um espírito cristão tome posse daquele leão. Nisto ouve-se um trovão, seguido de um grande clarão no céu. O leão ajoelha-se diante do assustado turista e começa a rezar dizendo: obrigado, Senhor, por mais essa refeição. Então vamos lá. Vamos entender um pouco esse contexto do texto. Nosso primeiro entendimento tem que ser: o leão se ajoelha e usa a expressão obrigado. Para a gente poder entender aqui essa exclamação, vamos entender o contexto desse texto. Então, algumas informações já não são importantes. Primeiro, o leão ajoelha-se diante do assustado turista, né? Então, o ato de ajoelhar, ele tem uma representatividade simbólica, né? Tá? Quando nós nos ajoelhamos, nós estamos nos colocando à mercê daquela situação, né? Nós estamos, de certo modo, fazendo um agradecimento, muitas vezes, de algo que nós estamos recebendo. E ele também usa a expressão obrigado, Senhor, né? Aqui, ó, obrigado, Senhor. Então, o que essa expressão obrigado também representa para nós? Um ato também de agradecimento, né? Vamos lá, vamos entender mais um pouquinho. A fala do leão é de agradecimento a quem? De agradecimento a Deus. Mesmo que de forma irônica, né? Ele está fazendo isso no texto, né? Porque ele já ia realmente comer o turista, né? E aí ele usa como trovão algo que é uma invocação de Deus, né? E aí ele se ajoelha e agradece, dizendo obrigado. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter as exclamações, elas sempre reforçam um sentimento ou uma atitude. Qual sentimento, qual atitude está sendo reforçada, né? No uso dessa minha pontuação aqui, né? Ó, dessa minha pontuação aqui, dessa exclamação, o agradecimento. Então, por que foi usado, por que o autor usou essa exclamação? Para reforçar um sentimento e a atitude de agradecimento do leão, como eu disse, mesmo que de forma irônica, tá? Então, percebam que é o texto que vai me dando todas essas informações para que eu possa contextualizar o uso dessa ou a necessidade que o autor teve de fazer essa exclamação, tá bom?
Vamos a esse outro texto. Esquecimento. Elas avistaram aquele caderno verde com a palavra diário escrita na capa, largado sobre uma das mesas da biblioteca. Virgínia exultou. Oba, alguém esqueceu. Vamos descobrir uns segredinhos? Nada disso, viu? A menina que esqueceu virá logo procurá-lo. Vamos devolver rapidinho no balcão. E aí o texto continuava, mas eu peguei só esse fragmento aqui. Para a gente trabalhar com o quê? Com essa exclamação aqui, né? Então vamos entender o contexto do texto para entender por que o autor usou essa exclamação nesse determinado momento. Vocês conhecem o que significa exultar? Exultar é exprimir algo com alegria. Então, diante de vários sentidos dessa palavra, quando alguém está exultando, ela, no caso a Virgínia exultou, então ela vai exprimir algo, ela vai dizer algo carregado de muita alegria. Então, a palavra exultar é importante você conhecer o significado dela aqui, né? Para que você possa também entender o uso dessa exclamação, tá? Oba, a interjeição oba remete à alegria também. Então, quando é que alguém diz oba? Quando que um personagem usa esse termo, usa essa interjeição oba, né? Então, essa palavrinha, ela também está carregada semanticamente, ou carregada de sentido, como queiram, de alegria, né? Então, se nós acabamos de ver que as exclamações sempre reforçam um sentimento ou uma atitude dentro do contexto do texto, né? Então, essa nossa exclamação aqui, ela está reforçando, né? Ela está servindo para reforçar, para trazer para nós ainda mais representativamente no texto o sentimento de alegria, tá? A alegria de quem? Da Virgínia, né? Aqui no texto, tá certo? Porque ela encontrou um diário de uma colega e queria ver os segredinhos. Então, ela ficou alegre com relação a descobrir esses segredos, tá? Vamos aqui. Agora nós vamos para outro tipo de pontuação, desculpa. Nós vamos para a interrogação. Então, muitas vezes a gente se confunde porque a gente acha que a interrogação ela é simplesmente para fazer uma pergunta simples. E não é, tá? Ela tem várias utilidades, tá? Várias funções. Ela pode trazer uma ironia, ela pode trazer uma interação, ela pode ser uma simples pergunta, tá? Então, ela tem muito mais utilidade do que o que nós imaginamos. Então, vejam esse texto, de um extremo a outro. Como as plantas sobrevivem quando está frio ou seco demais? Elas se adaptam. No deserto, as temperaturas muito elevadas de dia caem depressa à noite. O vento incessante acentua a evaporação e o ar é muito seco. As plantas fazem reserva de água e têm raízes profundas. Nas regiões polares, o inverno é interminável e os verões frescos e curtos, só nesta estação a vegetação se desenvolve. Então vamos lá. Procurando novamente o contexto do texto. O que é que nós temos de primeira informação aqui? Foi feita uma pergunta que o autor já tinha como resposta, porque está aqui, ó. Foi feita uma pergunta, como as plantas sobrevivem quando está frio ou seco demais? Então, o autor fez a pergunta, só que essa pergunta, o autor já tinha a resposta. Então, por que ele fez essa pergunta? É isso que nós temos que indagar, né? Para nós entendermos, essa interrogação é uma pergunta simples ou ela tem algo a mais carregado de sentido aqui para o texto? Então, vejam que ele faz uma pergunta, mas ele já tem a resposta. Então, não tinha necessidade de ele fazer essa pergunta, não é verdade? Mas vamos descobrir mais sobre essa interrogação. Quem lê o texto sabe também da resposta, ou seja, eu que estou lendo, vocês agora que estão lendo, já sabem da resposta de que como as plantas sobrevivem tanto no frio quanto nos ambientes secos demais? Nós podemos, algum de nós sabermos, outros não, tá? Então, vamos entender que o nosso leitor, ele não sabe a resposta. Se o nosso leitor não sabe a resposta, é aí que vai entrar por que essa interrogação foi usada aqui.
porque ela é uma estratégia do autor para chamar o leitor para dentro do texto, ou seja, a interação do leitor com o texto, né? Por que ele faz isso? Para chamar nós, leitores, para dentro do texto, porque nós vamos descobrir com as informações que serão dadas. Como ele fez uma pergunta que ele já sabe a resposta, nós vamos passar a ter as informações à medida que nós somos chamados a despertar para essa leitura. Então, essa interrogaçãozinha, ela serve como uma estratégia do autor para levar o leitor a ler o seu texto, ou seja, para uma interação do leitor dentro do texto. Isso é muito comum nos textos informativos, né? Começar com o título, com a primeira frase, com a interrogação, justamente para levar o leitor a ler todo o restante do texto. Tá certo? Vamos aqui. Vamos agora aos parênteses, né, do texto, tá certo? Então, vejam só. Nesse texto panqueca, eu tirei só a parte dos ingredientes, né? Então, diz aqui, para fazer uma panqueca eu tenho 1,5 litro de leite desnatado, 1 xícara de chá de aveia, 2 ovos batidos, 2 xícaras de sopa de óleo, meia xícara de farinha de trigo integral, meia colher de sopa de frutose, 1 colher de chá de fermento em pó e meia colher de chá de sal. Então, vamos entender um pouquinho. Esses ingredientes precisam de limites de cada um, ou seja, para você fazer uma panqueca ou você fazer determinada comida, né? Na lista dos ingredientes, é necessário que esses ingredientes venham com um certo limite de cada um? Claro que sim, né? Eu preciso saber para panquecas que se eu botar 2 litros de leite desnatado, a comida não vai sair como deveria sair. A comida não ia ter a mesma essência saborosa da original, né? Se eu uso 1 xícara de aveia, 1 xícara, e aí qual xícara? Porque existe a xícara do café, existe a xícara de chá, como também 2 colheres de sopa de óleo. Qual colher eu vou usar? Aquela colher de sobremesa, a colher de sopa, que é aquela na hora do almoço, que a gente vai tirando o arroz, vai tirando o macarrão, vai tirando, né, o frango, tá? Que tipo de colher é essa? Então, essas informações, chá, sopa, elas vieram entre parênteses. Então, nós já vamos entender um pouquinho a utilidade dos parênteses, né? Indispensável medidas exatas para que a panqueca tenha um excelente sabor. Ou seja, quando eu tenho ingredientes menores, eu preciso ter as medidas bem exatas. Por isso que não pode ser qualquer xícara, tem que ser a xícara de chá. Não pode ser qualquer colher, tem que ser a de sopa. Porque se eu botar a colher de sobremesa, o óleo vai ser pouco. Então, vai desandar toda a comida. Tá certo? Então, os parênteses aqui, eles vão ter que função. Os parênteses servem para explicar um tipo de medida. Que não é qualquer medida, não é qualquer xícara, não é qualquer colher. É a xícara, explicando qual xícara de chá, qual colher de sopa. Ok?